isso aí, galera. A gente tá começando mais um podcast Modo Livre. E hoje a convidada, eu acho que a primeira convidada mulher, é a vereadora de Jaqueira, psicóloga Lely do CRAS. Muito prazer. Um prazer enorme poder contar com a tua presença aqui pra gente discutir um pouco, falar, trocar algumas ideias. Obrigada, Vinícius. Eu quero começar agradecendo, o convite, que eu digo sempre assim, todo mundo que nos abre os espaços para a gente poder conversar, levar uma mensagem, a gente tem que ser sempre grato. Eu costumo dizer assim, todo convite é bem-vindo, Desde que seja para a gente dialogar coisas importantes. Para a construção da nossa população, pensar algo, Evoluir algo. E aí, quando o Vinícius me chamou, eu digo, vamos lá, porque eu sei que esse podcast está chegando aí na juventude, Eu vejo muita gente jovem dizendo que está assistindo. E aí eu falei, vamos lá bater um papo. Oxe, aí quando eu tava fazendo a lista dos convidados, não, vou ter que chamar a Lely. A Lely é uma jovem que está na política, né? Ela é o primeiro mandato de vereadora. Sim. Eu queria abordar até um pouquinho em relação à parte da política, mas eu queria abordar mais a tua profissão. E, tipo, a gente passou agora por uma pandemia e eu acho que foi o período que vocês mais trabalharam, né? Sim. Inclusive, eu estava conversando hoje, assim, com uma amiga minha que é fisioterapeuta. Sim. E ela dizendo que não entrou no mercado ainda, Eu falei, olha, toda profissão tem um momento do boom. Tipo, é a profissão do momento, E eu disse para ela, a pandemia gerou a profissão num momento do boom para a psicologia, Todo mundo que era psicólogo clínico. Diante das demandas que foram muitas, Diante da pandemia e pós-pandemia, porque aí o pós-pandemia também trouxe sequelas de como ficou, Como as pessoas ficaram, como as famílias ficaram, como as escolas ficaram, como o convívio social, ficou. Sim. Então, o consultório também teve a fase do pós-pandemia. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E aí, assim, o momento da profissão mesmo. Quando eu estudava 11 anos atrás, os professores diziam, é a profissão do futuro. E eu ficava me perguntando, por que a profissão do futuro? E aí, quando veio realmente a pandemia, eu falei, é o momento da profissão. Infelizmente, foi no momento de dor, Porque eu acho que a tendência é a gente ter mais pandemias futuramente, mas também tem um lado da parte da tecnologia, do avanço da tecnologia, e isso também agravou esse status. Sim, porque assim, vamos começar pela pandemia, Não, antes da pandemia, quem é que procurava, por exemplo, a psicologia? Quem era que procurava os consultórios para fazer terapia? Muitas mães que achavam que os filhos tinham alguma deficiência, que os filhos tinham dificuldade de aprendizagem, que os filhos tinham, por exemplo, alguma dificuldade com um coleguinha de socializar, ele é muito estranho, que elas chegam com esses termos, de socialização, É calado. isso, é calada no canto dele. Elas costumam dizer, eles são muito caladão, Tal. E aí isso chegava no consultório, a gente fazia uma avaliação. Às vezes realmente tinha e às vezes era da personalidade. A personalidade, E aí a gente trazia para essa mãe, Olha, ele tem 2, 3 filhos, mas cada um com a sua personalidade. E aí eles não permaneciam no consultório, porque quando é personalidade, É personalidade, não vai mudar. Então, assim, aos poucos vai começando a ser ajustado algumas coisas, mas não muda. E aí, quando era realmente alguma questão de aprendizagem, a gente encaminhava para um fonoaudiólogo, para as outras áreas, para a criança evoluir. Sim. Mas era tudo muito encaminhado, não era uma permanência no consultório. Não existia, por exemplo, Vinícius chegou hoje a passar 1 ano fazendo terapia, 1 ano e 6 meses. Mas aí, quando chegou a pandemia, essa realidade mudou. A gente começou... Eu tive um consultório em Catende durante 1 ano e eu acho que 8 meses. E aí, a gente começou a ver a realidade mudou de uma semana para outra. Quando eu cheguei, a agenda do consultório estava cheia. E aí, quando a gente foi olhar o histórico, avaliar o histórico, era de pessoas que tinham perdido parentes. O consultório começou a encher nessa linha dos que ficaram o processo de luto, E aí foi que a gente começou a trabalhar. Muita gente no processo de luto. Depois começou as pessoas que começaram a chegar no consultório e que tiveram receio de voltar para o social. Como voltar a trabalhar, E se pegar de novo, Como é que vai ser pegar Covid de novo? Então, bota fé.
Entende? Como é isso? Eu fiquei apavorado. Né? É. Assim, como é isso? Será que na segunda vez a gente resiste? Não, eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu não tinha tanta fé como eu tenho hoje. Em relação a... Eu fiz um tempo... eu ia pra psicóloga, eu adorava ir pra psicóloga. Eu acho que eu me desenvolvi muito indo para as sessões. E eu aconselho até todos. Eu digo que é um privilégio, né? Eu só parei porque era muito caro mesmo, velho. O privilégio estava saindo muito caro. Infelizmente, né? Mas não era no muito Brasil, caro, não estava nas minhas condições, porque eu acho que... Mas no Brasil Vinícius, costumo dizer assim, todo secretário de saúde, ele deveria ter um olhar, todos, deveria ter um olhar de acolhimento e humanização na questão da rede de saúde mental, né? Porque, assim, quanto é que custa uma terapia hoje mensal na região da Mata Sul? Para você fazer 4 consultas, você não gasta menos de R$ 400. O mínimo, tipo, a psicóloga hoje que atende no mínimo, uma sessão dela particular, Catene, Palmares, é 100, 120. E aí, por mês, quanto é que não dá isso? Eu pagava mais que o dobro. Era Recife? Era Recife. Por isso. Porque é pela região. Então, eu pagava R$ 250 por sessão. Por sessão. Então, eu ficava leve na hora de pagar, eu já ficava meio triste, assim. Mexia com o emocional. Aí eu tinha que voltar, aí era... Costurar lá era um loop infinito, velho, isso. E aí eu digo assim, é um privilégio, porque assim, não é vendendo a profissão, é a gente falando um privilégio. Para pessoas do que muito bom, terapia, né, Vinícius? Assim, é muito bom. É um privilégio, porque assim, é um momento onde você para tudo, porque se você trabalha para o outro, você está trabalhando com o desejo do outro. O outro um dia sonhou ter aquela empresa, e aí precisa de colaboradores, você vai trabalhar com um desejo que não é seu. Entende? Eu não estou trabalhando com o meu desejo, estou trabalhando com o desejo de outro. Então, eu estou no meu trabalho, mas eu estou trabalhando para o outro. Por mais que eu tenha a minha remuneração. É o desejo do outro. Eu estou na minha família, mas aí eu estou exercendo função. Eu estou sendo mãe, eu estou sendo filha, Sim. eu estou sendo esposa. Entende? Então, o tempo inteiro eu vivo muito na condição. O que é que eu estou fazendo para mim? Né? Quando a gente se pergunta isso. E aí, a psicologia traz os 40 minutos de sessão. Aqui é só você. Né? 35. 5 minutos de choro. 35. Isso, e aí quando você se depara assim, cara, eu tenho 40 minutos que é só pra mim. Que eu costumo dizer que não é só 40 minutos, porque a partir do momento que você começa a tomar um banho, seu psicológico já vai se organizando. Eu vou pra psicóloga hoje, né? Assim, eu ia de ônibus. Hoje tem sessão. Hoje eu não vou pra canto nenhum, só... Deus me deu um privilégio de ter um carro. Eu ia de ônibus. Vou falar de Freud agora. É impossível uma psicóloga não falar de Freud, né? Eu me lembro da minha amiga Giovana daqui, que ela fala assim, mulher, não fala de Freud não, ele é louco. Não, ele é muito inteligente, ela é contra Freud. Eu adoro Freud. E aí eu lembro sempre dela. Mas assim, Freud diz que o desejo nos mobiliza. Quando a gente deseja algo, a gente vai se mobilizando. Vê, você pegava ônibus, ficava lá na estação esperando, na volta sabia que ia passar todo o processo. Mas o desejo era estar. Exato. Lá. Não importa, porque o desejo, ele mobiliza. Eu ainda não conheci um judeu burro, velho. Albert Einstein, Sigmund Freud. Sim. Todo mundo, O desejo é a opção de vida. Todo mundo tem que ter um desejo para algo. Se não tiver... É onde a gente avalia o que é que está faltando. Às vezes eu não tenho desejo, porque eu estou no processo de luto, o luto não fechou, aí o desejo não chega. Eu estou no processo de divórcio, então não é um momento de desejo, realmente é um momento de ruptura. Eu estou num processo de, muitas vezes, recomeçar, tipo, sair de uma cidade para outra, mas não é o meu desejo, é porque meu companheiro vai, é porque alguém vai e eu tenho que ir. Então, nesses momentos de tristeza, o desejo não chega. Mas aí a terapeuta vai lá, né? Começa a mexer aí. Oxi, tem que ter um espaço aí para esse desejo. E a gente tem... Eu acho que poderia ser evitado muita coisa. Eu acho que isso seria mais a parte preventiva, né? Tipo, muita gente ainda acha que, sei lá, um início de uma depressão, ou até a própria depressão, é frescura. Sim. Tem essa ignorância ainda, isso né? É muito cultural nos eixos familiares, né?
O que é mais penoso é isso. É um pai e uma mãe olhar e dizer assim, E é uma coisa que não tem cura, né? É uma coisa que ele pausa, mas se tiver um start, os sintomas, né? volta Vai de aparecendo. novo. E assim, a terapia também é importante, Vinícius, porque assim, quando o meu consciente, inconsciente e subconsciente, ele toma a dimensão de que eu tenho, então eu também tenho que aprender quais são os sintomas. Eu tenho que aprender que eu estou naquela fase ali, tipo, estou passando aquilo ali na minha empresa e eu estou percebendo que eu estou começando a sentir uns sintomas, então eu não vou esperar adoecer. Então, na terapia, o paciente vai aprendendo a ter os insights, que a gente chama dos insights, né? Então, ó, eu estou percebendo, por exemplo, eu estou percebendo que eu estou com insônia, eu estou percebendo que o meu metabolismo está acelerado e eu estou comendo devastadamente, eu estou comprando compulsivamente, então já é os sintomas. Sim. Então, ó, na terapia eu aprendi a lidar com isso. O que é que eu tenho que fazer? Então, ele vai lá e começa a fazer, entende? Então, assim, a terapia, eu sempre digo isso, assim, também precisa ser preventiva. Feito você está falando. Primeiro, preventiva a gente cuida mais rápido e dá alta mais rápido ao paciente, né? Porque todo mundo que chega lá não tem um transtorno de ansiedade. Tem gente que tem um sintoma da ansiedade. Ou então tem uma ansiedade focal. Porque, por exemplo, é natural, Vinícius, ter o grau de ansiedade esteve alta quando você desejou montar tudo isso aqui. Entende? Algum vazio em Vinícius teve que surgiu o desejo, na pulsão de vida de Vinícius, de um novo projeto. Então, através do vazio, Freud que diz, eu sempre digo isso ao povo, né? Eu não, é Freud que está dizendo. Através de algum vazio, tipo no emocional lá, surge um vaziozinho. Então, nasce um desejo, então isso é bom, porque quando nasce desejo significa que eu estou com a minha saúde mental em dia. Verdade. Sim. E aí eu começo a projetar, são as projeções emocionais. Tudo isso aqui um dia foi emoção. Começou a racionalizar. Eu acho que ainda está sendo, pelos isso é gastos. Isso é bom, Vinícius. Você se deixou ser mobilizado pelo desejo, né? É mais fácil quando o paciente é cristão? É porque ele é mais cauteloso. Eu já tive a experiência, por exemplo, eu costumava dizer a terça dos adolescentes, que eu atendia de 11h30 a 8h40 nesse consultório que atende só adolescente, na terça-feira. Uhum. E aí, o que é que eu percebi? Eu fiz uma triagem, né? Botei todos os casos lá na mesa para fazer um estudo. E aí, o que é que eu percebi? De todos os adolescentes que eu estava, todos, o eixo familiar foram falhos na questão religiosa. Nenhum pai de todos esses pacientes meus, eles foram pais de orientar, por exemplo, de ter uma rotina. Todo domingo é dia do Senhor. Seja na missa, seja no culto, mas domingo, 6 horas da noite, todo mundo vai ter uma rotina de estar pronto para ir para a igreja. E aquela criança criar aquela referência religiosa. Entende? Sim. E aí, eles eram enfraquecidos disso. Todos. E aí só uma que era, eu acredito que era da presbiteriana, ou era Lagoinha, uma coisa assim. E aí foi quando eu tive insight. Por isso que ela é tão temerosa de fazer as coisas. Entende? Uhum. Os outros eram assim, eu quero fazer faculdade em Caruaru e eu já quero morar lá. Eu não quero morar com meus pais. E eles não entendem isso. E ela era assim, eu tenho um desejo de ir para Caruaru, mas eu não sei se eu estou pronta. Ela era insegura. O tempo todo ela refletia assim, é o tempo, eu estou pronta. Meus pais querem, mas eu quero, e os outros não se permitiam ter o tempo do insight. Mas no meu caso, por exemplo, assim, falando por mim, eu era extremamente seguro. Inseguro? Inseguro eu era inseguro com as minhas inseguranças, pra você ter ideia. Mesmo. Mas, tipo, pronto, aí eu aceitei Jesus, todo domingo, toda quarta. Isso aí eu não posso deixar de assistir meu culto. Eu melhorei demais, assim, em relação... Hoje eu não tenho insegurança nenhuma, eu posso te falar. Hoje eu sou muito... Você criou uma dependência, né? Com Deus, uma dependência com Deus. Eu acho que é mais em relação à fé. Mas quando eu digo a dependência... E a orientação. Não se só, tipo, eu não tô só. Sim. Entende? Sim. Eu tenho uma dependência com Deus, que eu vou orar, Ele vai me dar uma direção, Ele vai me dar um guia. Eu não estou
é mais só eu, entende? Eu tenho uma direção além, que vai para além. Todas as decisões que eu tomo, eu pergunto para ele e ele responde. E eu me lembrei agora falando do Salmo 25, né? Que fala sobre guia e oração. Não, guia e direção. Ele é específico sobre isso. Depois tu lê, Salmo 25. Eu vou ler. A galerinha que tá aí escutando, lê depois, Salmo 25. Ele fala específico sobre isso, da gente pedir uma direção, um guia e que Deus dará. Eu também creio assim, né? A gente que é cristão tem que ler a palavra e pedir um discernimento. Eu preciso ter um discernimento sobre a leitura do que eu tô lendo, né? E eu acredito que tudo, quando a gente assim tá mais em comunhão com Deus, nos deixa mais seguro. Mas também deixa a gente mais cauteloso. É porque você não quer errar, né, com ele. Não é nem errar com as pessoas. Eu tô nem aí pras pessoas. É com ele, velho. É um processo daqui pra lá, né? Daqui pra cima, daqui pra cima. Eu posso errar com todo mundo do planeta Terra. Com ele eu não posso errar. E a gente fica se policiando. Em relação à parte, pronto. Muita gente vai procurar uma psicóloga porque passou um luto recente. Eu fui para um velório adventista. Parecia uma reunião de família. Eu não vi uma lágrima. E aquilo mexeu contigo. Cadê a mulher puxando os cabelos? Cadê a mulher com a face toda vermelha de tanto chorar, abatida? Não. Eu fiquei impressionado com a fé deles. Porque, tipo, se a gente abre a boca para dizer Deus é perfeito, e se você chora com a morte de um ente querido, você está questionando a vontade dele. E não acredita que ele está dormindo no Senhor. Exato. E não acredita que ele é perfeito. Você fala por falar. O luto é muito difícil. Demais. Mas... Eu estou falando sobre isso, aí assim me veio a reflexão, né? Essa semana, quinta-feira, a gente estava na igreja e teve uma reflexão sobre isso. O quanto a gente confia mesmo em Deus. O quanto a gente entrega verdadeiramente o volante para ele e vem para a cadeira do passageiro, né? E diz assim, pronto, eu não quero mais não, guiar o volante não. É fácil, Vinícius? Não. A insegurança, a velha insegurança. Não, momentos, eu queria ter, eu tentei, Chega. minha esposa mesmo, eu olho pra ela, eu queria ter 10% da tua fé. É uma fé impressionante. E é tão linda a gente ver isso nas pessoas, né? É muito, velho. Eu fico... É uma inveja boa. É uma inveja boa. É uma inveja boa. É um desejo de seguir igual, né, Vinícius? De seguir igual. Eu quero me tornar assim. Exato. A pessoa se torna referência. Mudando um pouco de assunto em relação a isso. Você é vereadora da cidade de Jaqueira. Está exercendo um excelente mandato. Pelo menos, eu dei uma pincelada aqui nas tuas redes sociais, no Instagram. Eu vi vários requerimentos. Eu tenho postado para que as pessoas assim vejam, né? Porque aqui não tem a cultura do ir assistir às reuniões. Infelizmente. Fazer um convite aqui, né? Que as pessoas vão toda quinta-feira. Infelizmente. Às 3h. Eu assisto pelo Facebook. Tem a questão dos meninos da mídia lá, que eu já acho que já foi uma evolução, né? Já foi uma evolução para quem está em casa, que antes não tinha. Era só aquele barulhinho ali nos postes, né? Eu costumo dizer que era um barulhinho, a gente nem escutava direito. Com a difusora. Parecia... Era o carro da água sanitária. Não, você não... Meu pai foi vereador, ele tem todas as gravações, que ele andava com um gravadorzinho. É mesmo, Vinícius? Ele tem todas as gravações de guardado. Todas as reuniões. É mesmo. É histórico isso, viu? Ele tem e... era massa na época dele ter uma facilidade com câmera, com interface de áudio para transmitir a imagem, porque eu me lembro de alguns episódios que seria interessante rever. Interessante, né? Seria muito interessante. Eu fui para um congresso em Brasília, falando sobre esse acervo dele, que lá tinha um pessoal assim, feito vocês, de mídia, de tecnologia, apresentando aplicativos que poderiam vir para a Câmara, né? Se o presidente deseja comprar, o aplicativo está lá e tal. E eu disse, eu vou lá olhar, por curiosidade mesmo. Aí tinha um que o vereador, quando ele vai voltar para o requerimento,
ele aperta lá no botão sentadinho, não tem mais isso de levanta e senta, né? Porque aqui na Câmara é assim, né? Quem aprova, permaneça sentado. Quem não aprovar, levante-se. Sim. Então lá já tinha, e quando eles clicavam, aí aparecia no telão atrás. Vereadora Lely do CRAS votou, aí mostrava lá sim ou não. E aí eu já achei massa isso, né? Eu digo, já é uma tecnologia mais avançada para que o eleitor ele tenha um olhar tecnológico para que ele trabalhe E eu acho ali. para que fique mais claro como o legislador votou naquela pauta, né? Porque quem assiste a primeira vez não entende por que a gente levantou. Ou porque a gente não levantou, né? É. Na primeira reunião que a pessoa for assistir. E às vezes Mas você. lá já E às mostra. vezes se for alguma pauta polêmica, aí Que tem sempre. o cara não se levantou. Aí o cara, não, eu não sabia, eu me confundi, ainda tem essa desculpa. Lá no clique sim ou não, não ia ter, Eu velho. tenho. Ia ser Aí era uma galera da mídia, assim, que tava lá em Brasília. Eu disse, eu gostei dessa tecnologia aqui, porque eu acho que pro eleitor visualmente ia ficar melhor. Entendeu? eu acho que. Eu acho que dá pra fazer isso até de graça. Tá Assim, vendo? tipo, acho que Júnior consegue. Conseguiria fazer. Eu achei massa a ideia, assim. Eu digo, é uma ideia simples, mas bacana, né? Porque aí fica mais avançado, mais evoluído. É, eu nunca entrei no site da Câmara. Tem. Daqui. Sim. É, Sim. tem Câmara de Jaqueira, é só você botar lá. E aí é um site organizadozinho, um site pequeno, não tem muita coisa assim pra navegar, não. Uhum. Mas é organizadozinho, entendeu? Com os cargos que tem lá, quais são as profissões que tem lá no sentido A assim. parte do portal da transparência. Burocrático, sim, tudo organizadozinho. Só é um site pequenininho, né? Porque não é um site Sim. muito grande. Mas você acessando lá, você Era. encontra Seria entrevista. muito importante que a população, principalmente os jovens, eu vejo jovens, tipo, só quer saber, vai ter festa tal, vai ter festa em não sei aonde. Mas, tipo, vamos saber o que é que está sendo feito aqui, né, nas cidades, na região, né? Ficar mais antenado com os seus vereadores. Daqui a 2 anos vai ter outra eleição. Aí, Seria pra, interessante. exato. E Eles assistirem também. a primeira pergunta que eu pensei, não vou chamar Lili. Uhum. A primeira pergunta, não vou perguntar para ela se, tipo, lá na Câmara, ela faz uma leitura dos Já vereadores. sei, como psicóloga. Assim, Será que muita gente se pergunta isso, né? ficar olhando assim. Olha, eu tinha uma Esse bicho. professora que tinha uma regra. Ela dizia assim: olha, quando eu saio para as minhas amigas para balada, eu dizia: vocês são proibidas de dizer que eu sou psicóloga, porque eu saí para me divertir. Porque Porque senão senão já você ia vai ficar com o ficar. olhar clínico, né? O tempo todo. Imagina se você suporta ficar com o olhar clínico. Não, mais 2 anos. Impossível não ter Uma observação, né? usado as ferramentas. Você citou Freud aí, você é muito entendida. Eu estudo muito Freud, eu gosto muito dele. Lá na Câmara, assim, primeiro eu costumo dizer assim, que eu passei um momento só observando. Eu digo isso até para meus eleitores, quando eu faço visita. É Assim, nessa como observação. Leli, e aí a experiência, como é? O que é que tu tá achando tal? Eu digo, olha, primeiro eu acho que a comunidade que assistia, a população que assiste, um pouco quantitativo, percebeu muito quieta nas Sim. primeiras reuniões. Tipo, até eu costumo dizer até sem expressão. Tava fazendo a leitura de quem é quem. Era um momento de aprendizagem, porque assim, quando a gente tem um desejo, ou sonha, né? Eu gosto da linha do desejo, ser vereadora numa cidade feita nossa, pequenininha, e aí, o que a gente pensa? Tipo, vamos me candidatar. Por exemplo, o meu não era um desejo meu, eu era psicólogo do CRAS, na eleição passada, e estava numa conferência, num evento lá na escola, e 2 mulheres que faziam parte da gestão passada me chamaram e disse, Lely, vê só, a gente começou a fazer uma lista de mulheres da cidade que poderiam vir ser candidatas. E teu nome foi um dos primeiros. Aí aquilo, né? Porque, tipo, era do social, do CRAS. Aí eu falei, eu? Tenho certeza? Tenho. Eu acho que tu tem uma vibe com a juventude. Esse olhar, eu já tinha essa convicção, que eu tinha um movimento legal no CRAS. Só que meu olhar não era político, sempre foi psicossocial. Sim. Entende? E aí eu fiquei avaliando, eu falei, eu nunca tinha pensado sobre isso. Aí eu comecei, Vinícius, a avaliar eu como psicóloga, quais são minhas dificuldades na rede,
do CRAS. Então, por exemplo, hoje o CRAS distribuía 10 cestas. Quando chegava a 11ª, não tinha para onde, era o não, entende? E aí eu comecei a pensar sobre isso. E se saísse alguém daqui e fosse para a Câmara, como seria? Fazer uma política coletiva, fazer um trabalho sociopolítico, fazer um trabalho que quando a gente fosse na rua, por exemplo, no Dia das Crianças, fosse uma juventude junto, não fosse só aquele vereador, envolver a juventude na política, entende? Se tornarem jovens politizados. Eu comecei a refletir sobre tudo isso, né? Eu falei, eu vou. Que aí foi na outra campanha. Só que aí eu tive muitas dificuldades que eu não esperava ter. Eu acho que é amadurecimento, né? Que... Não, e disputa também. Por exemplo, eu tive dificuldades de entender como é que eu chegava na casa de uma família e a pessoa dizia assim, tu é muito jovem. Não, eu não vou votar em você não, você é muito jovem, Leli, permaneça no CRAS. Chegava em outra casa e assim, não, tu foi feita para ser psicóloga de CRAS, mulher que está lá cuidando dos nossos filhos. Não, senhora, a gente quer você no CRAS. Aí eu, como assim? Então, assim, estava muito enraizada a Leli do CRAS, a psicóloga do CRAS, a psicóloga que faz visita nas famílias. Banho de água fria. Não, Sim. Como é que tu gosta de mim? Diz esse negócio, velho. Sim. Aí chegava em outra casa, uma mulher dizendo para outra mulher, não, Leli, tu é uma mulher muito jovem, também tu não vai conseguir trabalhar não lá, você é muito vereador homem. É frustrante, velho, isso. Como assim, gente? Tem uma mulher dizendo para outra mulher isso, né? Aí eu falei, não, mas vamos, a gente precisa de mais mulheres na Câmara, vamos. Não, mulher, permaneça no CRAS. Então, o que eu achei que eu ia ser acolhida para sair daquele lugar e ocupar um lugar e fortalecer um trabalho na cidade, as pessoas queriam a permanência minha lá no CRAS. E aí eu fiquei sem entender. Falei, como assim? Porque aí no início eu achei que era preconceito, por ser mulher, por ser jovem, eu tinha 28 anos. Então ficou todo mundo assim, não, é muito jovem, então, não sei o que. Eu, meu Deus. E aí eu avaliei os vereadores, eu era psicóloga, né? Quem são os vereadores que estavam na época? Era o Pies, o Sandro, o Sérgio. Realmente eram pessoas muito mais velhas, birogo do que eu. Aí eu falei, talvez a população da gente tenha um olhar realmente para não juventude ali dentro. Porque não tinha vereador jovem, entende? Não tinha vereador de 25 anos, 26, 25, realmente não tinha. Então eu comecei a encontrar essas dificuldades, né? É bom que tenha, né, cara? Inclusive, o Vinícius já foi candidato, né? Eu me lembrei agora. Fui candidato, eu acho que eu tinha 22 anos. Ah, ainda foi mais jovem do que eu. Tu se 22 sentiu anos. acolhido? Quando Demais. Tu foi, assim, gostou do movimento do povo? Demais. Mas, tipo, era aquele negócio, essa menininha de Recife, não sei o que, bererê. Tu escutou isso ainda, né? Cara, não, mas eu entrava lá, ó, passei muito tempo em Recife porque aqui não tinha oportunidade. Eu ia sobreviver como? Eu garanto que tem vários jaqueirenses que moram em Toritama, em Caruaru, Sim. porque não tem oportunidade aqui. Tem que ralar mesmo Sim. pra ter a galinha, velho, de todo dia. Aí eu chegava com esse discurso, mas eu ainda hoje eu vou nos engenhos painho. Eu sou bem acolhido, assim. Eu não tive essa resistência, não. Sim. Ainda bem que eu não trabalhei no CRAS e não sou psicólogo. Senão ia ter essa resistência. E aí eu fui levando sobre isso. Um movimento, assim, que eu achei lindo foi, assim, os jovens do CRAS, na época, Sim. eu chamei todos na minha casa. E falei, eu recebi esse convite, e o que é que vocês acham sobre isso? Porque eu nunca tinha pensado, porque assim, eu não queria que eles pensassem no final de tudo, do ano, porque eles passavam um ano, né? Era um grupo que passava um ano, depois vinha outro grupo, passar mais um ano. E eu não queria que eles pensassem assim, quer dizer que todo esse afeto de Leli, todo esse movimento com a gente tinha um jogo de interesse, entende? Falei, eu fui surpreendida e tal, mas eu quero saber o que é que vocês acham sobre isso. E aí, na hora, né, eu lembro que a minha sala cheia. Não, a gente tá dentro. Eu acho que a gente tem que ter um jovem lá dentro. Aí eu identifiquei uma ausência. Eles não tinham alguém lá dentro por eles. Entende? Eles tinham essa necessidade. Vamos ter alguém mais jovem lá. E aí esses jovens, foi o que eu achei bacana da minha campanha. Esses jovens me levaram para suas casas. Então eram jovens me levando para suas famílias como representante deles. Normalmente é os pais, né? Isso, só que aí eu escutava desses pais essas respostas. Entende? As pessoas mais velhas não votavam em quem era jovem na campanha passada. Não votavam.
E aí eu senti muito isso, que o meu grupo, muita gente, a maioria dos meus votos foi de jovens. Entendi um jovem que falava com outro jovem, de um jovem que quando eu descia do palanque dizia assim, vem cá, jovem tal, quero te ver, quero falar contigo. O jovem, era sempre assim, o jovem. Eu lembro que eu cheguei numa família em Barro Branco que tinha 2 jovens. E aí o pai falou assim, meus 2 filhos votam em você, vai ser o primeiro voto deles. Mas nós dois, ele e a esposa, a gente não vota, a gente vai votar em outra, certo? Falei, tudo bem. Então isso foi acontecendo muito. Era juventude, era juventude. E aí naquela campanha eu fiquei conhecida como uma candidata da juventude. Porque Na primeira, o palanque sentiu isso. Quem acompanha ali é os jovens. tinha 28 anos. Era. E aí eu não consegui chegar, né? Eu fiquei como suplente na época. Foi de Paulo, o vereador Paulo. Eu fiquei como suplente dele. O meu partido elegeu Manuel de Corubas e Paulo Enfermeira. E eu fiquei como suplente. Quando eu fiz os cálculos, faltou 21 votos para mim ganhar. Eu não lembro, eu acho que pra mim faltou 2. Olha pra mim. Chorar assim não, Vinícius. Como é que ficou o psicológico, né? Eu não lembro, eu acho que eu me agarrei com 1 litro de uísque. 22 anos, com uma disposição danada ainda. Era muito Não, mas jovem, aí mais jovem do que eu voltei pra Recife pra trabalhar. Mas aí é tão perfeito, porque aí se eu não tivesse ganho, eu sempre falo, eu acho que eu falei pra algum convidado aqui, só. Eu não ganhei, mas eu ganhei muito mais do que uma eleição, que foi conhecer minha esposa atual, trabalhar com as pessoas que eu trabalhei, que eu já trabalhei, a formação que eu adquiri, tudo isso eu conquistei por causa de uma derrota. Às vezes você tem que entender a derrota, né? É. Lá na frente. Eu agi com muita calmaria. É da minha essência mesmo, a calmaria. É da minha essência, assim. Eu não chorei. Muitos jovens choraram, né? Muitos ficaram Foi. chorando. Que eu falei, não, gente, tudo tem um tempo, né? Eu entrei agora. Eu entendia que eu não tinha uma estrutura que muitos vereadores tinham. Eu não tinha cabo eleitorais. Era a juventude mesmo que me ajudava. Então, assim, era uma campanha muito simples, muito social. Sim, uma coisa também que me irritava na outra campanha, me irritava muito, era Lely, muda o discurso. Tinha pessoas do grupo que falavam isso. Não fala essas coisas, porque assim era um discurso muito social para um Agora, palanque, nessa última, na primeira. na primeira, E aí eu falei assim, eu não vou mudar o discurso, porque é da onde eu venho. Eu estou falando sobre realidades do CRAS, das famílias do CRAS, da família do Meio de Pedra, da família do Brum. Então talvez vocês não estão entendendo o que eu estou falando, porque vocês não ficam no CRAS. Mas aí, quem é do CRAS, o usuário do CRAS, ele vai entender do que eu estou tu falando. permanecesse com esse mesmo... Eu permaneci. E essa campanha eu vim com o mesmo discurso, que aí muita gente, né, na campanha ficava tirando onda, ou acolhimento, ou humanização, porque são palavras que fazem parte do meu discurso. E aí pegou, agora dessa vez pegou numa forma de assim, vou chamar ela de humanização, aí oi acolhimento. Quando alguém me chama assim, humanização, eu oi acolhimento. E aí foi pegando essas 2 palavras e ficou forte, né? E aí até hoje as pessoas brincam com isso. Mas eu entendo que foi uma permanência do discurso. Entende? Eu digo, eu não vou trocar o meu discurso. Porque, Vinícius, você vai ter um discurso de acordo com a realidade do público que você atende. Você vai mudar, você vai ser contraditório. Né? Tem Você... aquele vereador na Câmara que o discurso dele é mais agressivo, tem aquele vereador que não fala muito, tem aquele vereador na Câmara que é pontual. Eu sou estilo agressivo. É mesmo. UFC. Olha a terapia, o efeito da terapia. Não, eu gosto. Uma Tem aquele polêmica. vereador que ele vai lá e ele só fala assim, quando é uma coisa muito específica. Tem aquele vereador que ele é companheiro, de que é o companheiro, que assim, Vinícius botou um requerimento bom. Não, eu tenho que parabenizar. Parabéns, Vinícius, por esse... Sim. Entendeu? Então, cada um ali tem um perfil. E aí, voltando lá no início, eu fiquei muito observando, entendeu? Porque assim, eu também precisava construir um perfil lá dentro, né? E aí, quando eu cheguei, eu fiquei observando assim, quando a gente coloca um requerimento, como é que faz? Eu não sabia, né? Eu sabia falar lá no palanque. Então, eu fiquei, eu acho que uns 2 meses observando assim. A gente coloca um requerimento, tem que ir lá explicar, então espera votar, mas antes da votação, se algum quiser falar, pontuar alguma coisa, seja negativo ou positivo,
ele tem o direito de ir lá, entende? Não concordo com o seu requerimento, eu acho desnecessário. Ou não, Leli, aprovo sim, porque foi bom e tal. E aí, tudo isso eu tinha que aprender. Já teve algum que foi negado nessa tua? Não, nenhum, meu, né? Não, de qualquer um. Ah, já, vários. Sério. Acontece, acontece. Inclusive, eu reprovei alguns. Acontece, porque ali dentro, eu sempre digo isso, Vinícius, é, todo mundo tem uma ideologia política diferente. Nenhum vereador tem uma visão política igual. A gente pode estar no mesmo palanque, entende? Sim. Direita ou esquerda, centrão. Quem entenda onde é que eu estou? Eu preciso me situar aqui, onde é que eu estou. Mas a ideologia política, a minha visão política de concordar e discordar, não é igual ali, não. Tipo, tu pode citar algum, assim, Por de exemplo, requerimento? posso, por exemplo, eu nunca coloquei um requerimento, por exemplo, para a zona rural. Aí por que ela nunca colocou? Porque a gente tem 2 vereadores muito fortes na zona rural, o Manuel de Corubas, Valde Corubas, eles dominam a zona rural no sentido de identificar, ali precisa de uma máquina, ali precisa de uma rodagem, entende? Ali precisa estreitar, largar, então assim, eles estão sempre adentrando na zona rural. Sim. Então, de repente, por exemplo, chega no Engenho Corubas eu conheci nessa eleição de visitar, entende? As casas. Então, assim, de repente chega um requerimento meu lá em Corubas e a comunidade nunca viu a vereadora Lélia do Crais. Não sabe quem é. Faz sentido? É. Entende? Então, assim, eu vejo isso, assim, no meu olhar de observação. Tem um linear, Mas, por tipo, se exemplo. tu... vou ali no Tenório. Sim, Aí você vê que a rodagem tá péssima. certo. Tipo, Pode se colocar, mas aí você tem que primeiro ouvir a comunidade. A população lhe conhecer, saber que você esteve lá, entende? sim. O que eu digo que não faz sentido é eu passar e, tipo, quero ganhar fama aqui em Barro Branco, por Ah, exemplo, eu sim, vou sim. colocar. Então, assim, todo mundo ia estranhar, meus eleitores iam estranhar, por que ele está fazendo isso? Porque todo vereador ele tem um perfil lá e o seu público conhece o perfil. Então, eu fui construindo isso e hoje as pessoas entendem, assim, por exemplo, eu pedi um requerimento para calçar uma rua lá em cima e na minha justificativa foi, tem uma criança com deficiência. Então, eu já trabalhei no Aécio com criança deficiente. Então, todo mundo elogiou quando me viu na rua. Por quê? Porque sabe que eu sou dali, da educação mesmo. Fez sentido? Fez. Então, E é sobre isso. E tu é muito de esquerda. Eu tava vendo um requerimento pra lixo reciclável As lixeiras, né? é, Reciclável. Para as escolas. pras escolas. Meu Deus, é esquerdista. Ô, Vinícius, me fez lembrar de falando assim, né? Esquerdista. Eu acho massa isso. Eu acho que a É gente. a política coletiva que eu tanto falo. E tipo, eu tenho esse cuidado. Eu tenho esse cuidado e a gente era para ter mais incentivo. Tem projetos. Você entrar no prosas.com.br, tem projeto, tem empresas que bancam projetos Sim. muito, 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 muito. Boas E, ideias, né? e é o futuro, pô. Sim. Ó, quando eu entrei aqui, era uma coisa que eu era horrorizada, né? Era a nossa praça não ter lixeiro. Dependendo, assim, de quem era a gestão, quem não era, se era esquerda, se era direita. Porque o que é que acontecia? Quando eu ia como mãe pra praça, que meus filhos compravam qualquer lanche, tinha que ir no lixo de Juscelino. Porque eu dou uma educação doméstica que não se joga lixo no chão, na rua. Eu tenho pau. Entende? Quando eu tô viajando, eu vejo um carro Jogando. jogando. Hein, Rafa? Ficar jogando. Meu irmão, eu digo, que porco! Que idiota! Gera, né, um emocional. Não, aí eu fico raivoso, velho. Eu já vi gente com um poder aquisitivo, um SW4, uma Hilux. É educação doméstica, Vinícius. Isso aí independe de classe. Meu carro parece um carro do lixo. Às vezes Tudo vai colocar ali. eu levo lá pra Nike, menino, essa semana tava. Eu digo, vou jogar no chão, eu jogo dentro do carro, velho. E isso era uma coisa que me incomodava demais, sabe? Assim, como um cidadão, como mãe, eu fiquei, caramba, isso me incomoda. Aí, quando foi meu primeiro requerimento, que eu observei, né? Passou o tempo da observação, deixa eu ver como é que funciona aqui. E aí eu falei, vou botar meu primeiro requerimento.
Aí Que foi fui esse? das lixeiras para a praça, aqui. E aí no meu discurso eu usei do discurso, né? Já colocou? Já colocou. Era aqui na Praça do Centro, não tinha um. Quando a gente tomou Não, posse, é não tinha. reciclável. O reciclável para as escolas. Já Para venda, colocaram? não, ainda não colocou, não. Colocou o da praça. E aí eu fiz o discurso no sentido assim, gente, eu tô aqui como mãe nessa rua vereadora. E aí eu falei, né, do relato dos meus filhos, precisam ir aqui em Juscelino. E assim, há quanto tempo a cidade da gente na cidade? É, pô. Como é que uma praça funciona sem lixeiro, Vinícius? Né? E aí todo mundo aprovou, porque tipo, qual era o vereador que não iria aprovar lixeira na praça? Então assim, eu estou aqui falando na questão da coletividade, das mães que educam tudo certinho nas suas casas e quando chega na rua, a gestão está dando bom exemplo, entende? E aí foram colocadas, colocou na Rua do Quadro. E aí sabe o que eu achei legal da comunidade? Leli, não foi colocado na praça, na pracinha aqui embaixo. Então a comunidade começou a enxergar a necessidade, tipo, já colocou na Rua do Quadro, colocou no centro. Então é bacana que coloque aqui na pracinha, a gente chama pracinha da Academia das Cidades, né? É, Porque ali, muitas crianças, né? Muitas crianças também circulam ali antes da pracinha da Madeira, ali era o point das crianças, né? E aí eu falei, verdade, não tem lá. Eu vou colocar para colocar um requerimento para botar lá. Então, a partir de uma ação coletiva, todo mundo começa a enxergar coletivo. Porque aí serve pro meu filho, serve pra Vinícius, serve pra Bruna, serve pra Zé, que tá lá, serve pra todo mundo. e ali é massa. E, tipo, já tem um requerimento aí pra tu colocar, pra ajeitar É, o asfalto ali. Não sei se já ajeitou daquela que faz Cooper, né? Daquela pista ali, daquela pracinha na mesmo. pracinha, não, É. nunca colocaram, não. É, toda vez que eu Olha, uma passo, boa ideia. toda vez que eu passo, eu vou correndo, de vez em quando eu caminho. Eu tenho certeza. Eu olho, eu digo, eu vou torcer o pé ali. Tenho certeza, velho. Anota aí a ideia de que boas ideias surge um requerimento bom para todo É mundo. ali. E ali é excelente, é bem arborizado, é bem É. ali. Bom, isso eu vejo que a cidade da gente é assim, uma cidadezinha pequenininha que tem tudo para ser cada vez mais aconchegante. Né? Tudo assim, pequenininho, porque não tem como vir nada em grande porte, porque é uma cidade de porte 1, né? Mas assim, tudo que vier, eu digo sempre assim, que caiba no porte 1 da cidade da gente vai trazer aconchego, né? Porque assim, você vê, eu disse que foi a pracinha do sucesso, eu chamo, né? Que aí o olhar foi como mãe também, assim. A pracinha da Madeira a gente chama, né? Aquele ali, né? É, que é a Praça Heraldo, né? E É. aí eu digo assim, esse balanço e essa corda não vai segurar não, viu? 12 meses, né? Um ano. De tanta gente que ia, de tanta criança que O ia. balanço, ele nunca tá parado, velho. Nunca tá parado. Nunca tá vazio, Nunca. velho. Eu já cheguei aqui 10 horas Meio. da noite, tá fora, chegar aí, as crianças estão... E meio-dia. A galera Meio-dia de no Miguel sol está, quente, meio-dia. se balançando, o sangue de Ó, Cristo. vamos voltar pra Freud. O desejo mobiliza ou não o ser humano? Mobiliza. Meio-dia ele tá lá no balanço, porque ele deseja estar lá. Mobiliza. Nunca Meio-dia eu desejo estar num ar-condicionado Os meninos com querem 2 estar lá no ventiladores. balanço. Então, diga isso. Então, foi assim, um momento de aprendizado a primeira vez, né? Um momento de escutar o que eu não achava que eu ia escutar, né? Das famílias. Ah, Aí, sim. agora, na experiência, não. Já foi, assim, algo mais amadurecido. Já tinha mais pessoas que resolveram me apoiar. Se tornar, eu digo que não são cabos eleitorais nem colaboradores. São amigos que se juntaram para fazer política. Então, já foi uma coisa mais amadurecida nessa campanha e deu certo. Foi bom. Isso é um cachorro, isso aí que Esse tá. barulho. Tu esperava mais? Tipo, fazer Voto. mais? Não, voto não. Tu esperava, tipo, sou vereadora. Tu esperava em 2 anos, tu esperava, tipo, fazer mais, assim. Tu esperava. Autonomia, de sobre autonomia. É, em relação. Eu digo sempre assim, que a política ela é dividida em 4 partes. Eu tenho essa leitura minha, uma leitura minha, né? Tem a política da Câmara, qual é o trabalho que a gente faz quando está lá, no sentido assim, a gente se torna conhecedor, Vinícius, de tudo que está acontecendo na cidade da gente, de cada evolução, tipo os projetos de lei que foram mandados para lá ou que foram aprovados, então a partir dali a gente já sabe o que vai acontecer na cidade da gente, entende? Tipo, mandou um projeto de lei, por exemplo, para fazer a praça. Então a população, por não escutar, não sabe que aquela praça vai ser feita. Só sabe quando o pessoal da obra começa lá, mas a gente já sabe. Então tem essa parte da política que ali é coletivo, né? Aquilo ali só acontece se a maioria aprovar. Então eu digo que é a parte administrativa.
Tem a parte da política, que é o grupo político, né, que são os secretários, são os cabos eleitorais. Como é essa sua convivência? Eu digo que é uma construção, né, porque são muitos secretários para a gente lidar, são muitas demandas. Tipo, o pessoal pede do transporte, aí tem outra família que já precisa do secretário de obras, tem outra família que já precisa do secretário de assistência, e aí você vai se movimentando, né, de acordo com cada demanda. E aí eu digo que é uma construção, porque aí imagine você ter que lidar com tanta gente que também é administrativo. Não é o seu trabalho só, entende? Quando eu preciso da obra, eu não posso fazer esse serviço da obra. Não é por ser vereadora mulher, não. É porque eu não tenho realmente habilidade para fazer aquilo para aquela família. Eu preciso que o secretário da obra vá lá naquela rua e organize aquilo ali. Então, a gente começa a entender que é um conjunto. Eu não trabalho só, eu tenho que trabalhar com um conjunto, sempre conversando com esses secretários, botando meus requerimentos. Eu digo sempre assim, elogiando quando eles fazem. Eu acho que é uma atitude bacana eu usar o microfone da Câmara para elogiar, entende? Solicitei, a comunidade está feliz. Não, vamos elogiar o secretário. E aí tem essa parte, e tem a parte com a população, que também é um aprendizado, como você lidar com tantas demandas, porque são muitas famílias que precisam, são demandas diferentes. E aí, como lidar com tudo isso todos os dias? Os cabelos brancos começam a aparecer daí. Aí não tem como não, viu? Aí... Como? Porque aí, por exemplo, Rafa precisa de um serviço da saúde, mas aí no outro dia, aqui todo mundo é primo de todo mundo, né? O primo de Rafa, que é Vinícius, está precisando de um serviço da assistência, e aí a esposa de Rafa, que é Bruna, está precisando do serviço da obra. E aí a gente vai, feito um trator, Sim. todo dia, entende? Então, assim, é um movimento que eu não estava acostumada, porque eu estava acostumada com a psicologia. Birô, ventilador, ar-condicionado, minhas pastas, né? Entende? Tu é só vereadora. Era diferente. Tu exerce ainda a tua profissão? Sim, exerço. Eu fechei o consultório Sim. eu sou concursada aqui no município, Ah, fiquei sim. só na educação. E aí, qual é o olhar que eu tive? O movimento é muito rápido, é tudo muito rápido, né? Porque no consultório é hora agendada, a visita é agendada quando eu estava no CRAS, entende? É tudo muito organizadozinho. E como é... E na política não é assim. E tipo, ali você não dependia de ninguém, assim, né? Eu costumava dizer que eu só dependia da minha assistente social. Era eu e ela, era e eu agora, e ela. que depende de um batalhão de pessoas. É complicado, viu? É complicado porque eu digo que é uma construção. É onde eu digo que é uma construção. Não tem como você dizer assim... E quando aquela pessoa não gosta de você? Você não sabe nem por quê. Vamos falar de Freud, né? São as resistências à personalidade do outro. O que eu fiz com isso? Nem com ele eu falo. Assim. Não, oxi. Agora vamos pensar sobre isso, Vinícius. Será que todo paciente gosta de ser terapeuta mesmo? Pô, então ele tá. Porque Freud diz que tem sessão que o paciente sai com vontade de matar o terapeuta pela intervenção que ele fez. Sério? Ele precisa ir. Porque, tipo, se eu não Porque gostar do médico, eu vou para outro. Mas tem intervenção que dói. Tipo, por exemplo, é fácil o paciente entender que ele é o agente estressor da situação, não é o outro. Ele chegou lá todo vitimizado, entende? Se auto-sabotando. E, de repente, o terapeuta, peraí, eu já estudei a estrutura da personalidade, os movimentos dele com família, tal. Essa pessoa é o agente estressor. É fácil ele entender que, não, cara, você é o agente estressor, né? As pessoas que estão fazendo com você, é você que está fazendo com você mesmo e com a pessoa. Entende? Então, tem intervenção que dói. Mas, eu não entendo. Eu não entendo, sem onda. Eu acho que... Eu até entendo. Eu acho que tem a ver porque, tipo, a vereadora está em evidência. Sim. Então, quando você está em evidência, vem Gera um sentimento. vem um caminhão, inveja. Tem as pessoas que, por exemplo, lhe acolhem super do bem, no sentido assim, não, ela está atuando e eu estou aqui nessa sala e ela chegou pedindo isso e realmente a gente tem que ajudar, que a gente é um grupo, então a gente também encontra pessoas bacanas, entende? Que entende como é que funciona, que é o trator, que é todo dia e que você está apressada porque, tipo, são muitos vereadores e todo mundo está apressado. Imagina a situação também do secretariado, né, Vinícius? Entende? Tipo, então, assim, todo mundo chega ali apressado, querendo que
a minha demanda seja resolvida e depois aí vem o outro vereador e o secretário fica ali, né? Como assim? A gente trabalhava com cota lá. Lá em Recife tem a lei Liberato. Cada vereador, ele tem uma cota de apresentações artísticas para colocar na sua comunidade, Entendi. no São João e no Carnaval. Quando o vereador chegava lá na Fundação de Cultura, ele era o prefeito. Ele era o rei. Era pra ser tratado assim, né? Não, era impressionante. Era tudo assim, ó. Acho que é a relação do poder, né? Acho que é isso. Aí a gente chega no interior, É tudo normal, comum. É. aí você vê... É comum, Vinícius. Pessoas comuns. Você exerce uma função, as pessoas entendem isso, né? Tipo, não, eu sei que ela pode resolver tal problema. Não, eu sei que sozinha ela não resolve, mas ela pode ser uma mediadora entre a prefeita. Então, a população, o vereador e a prefeita. Então, tem pessoas que já entendem isso. Tipo, Leli como vereadora não vai resolver. Ela pode ser a mediadora. Entende? Sim. E isso é bacana. O eleitor também ter um olhar para a minha limitação na minha função. E para concluir a conversa, aí tem a última parte da política, que é onde você diz assim, tu achou que tu ia fazer mais, né? Tu lembra? Ah, sim. Então, tem essas partes. Tem a parte administrativa da Câmara, né? Que é um processo ali de administrativo e de coletividade. Se as pessoas não aprovarem, nada acontece. Tem um processo do grupo, lidar com o grupo, né? Como é que isso se constrói, porque é uma construção, não está pronto, não chega pronto não, tipo. Todo mundo tomou posse, está tudo pronto. Não, todo mundo, quem é o secretário tal? Vai ser de que secretaria? Como é que eu vou me comunicar? Entende? Tipo, um secretário de agricultura, ele não vai estar todos os dias lá na sala dele. Eu sei que ele não vai estar, porque ele é de agricultura, ele vai estar pela zona rural. Então, assim, já não tem um horário certo de eu encontrar ele, entende? Então, no WhatsApp, a gente deixa a mensagem lá, quando ele chegar da zona rural, vai chegar a mensagem, ele dá a resposta. Mas aí tem um da assistência que vai estar sempre lá, então a gente vai construindo. E aí, o que é que me pegou? Quando eu, no sentido de fazer mais, quando eu me candidatei, eu sempre tive um discurso de projeto, que eu tinha um desejo de fazer projeto na cidade. Gente, eu tenho um desejo. Eram os discursos que as pessoas diziam que eu tinha que mudar, porque eram novos e estranhos. Eu tenho um desejo de trabalhar a coletividade, eu tenho um desejo de trabalhar o social. Eu não quero que seja uma política pura, eu quero que seja uma política sociopolítica, tudo tem um olhar social. E aí eu fiz uma listinha de coisas que eu queria fazer como vereadora. E aí imprimi e mandei para as casas. Eu acredito que foram 1.000 cópias, 500 cópias. E isso super funcionou, porque aí chegavam pessoas assim, o teu material chegou lá na minha casa, eu li, entendeu? Eu tinha uma foto e tinha as ideias. Ideias que eu achava As propostas que já. conseguia fazer todas em 4 anos. Só que aí eu entendi que muitas coisas, quando eu entrei, né, muitas coisas que estavam ali não tinha como passar pela Câmara e ser aprovada, porque só dizia respeito ao meu crescimento político. Quem ia crescer era eu. Então, como os vereadores todos aprovar projetos que só eu ia crescer? Entende? Porque, por exemplo... Isso é muito chato, velho. Mas faz parte. Porque, tipo, se é um projeto benefício da população... E aí eu comecei a pensar sobre isso, né? Eu tive uma fase, assim, um ano passado, que eu chamei a fase do desânimo, né? Assim, caramba, como é que pode, né? E eu lia sempre, né, aquele materialzinho, eu preciso fazer alguma coisa. E aí um dia eu chamei meus cabos eleitorais e falei, o que é que vocês estão achando, tal? E aí todos, né, dos que eu chamei, falou assim, tá faltando o seu projeto. Porque você prometeu, não foi ninguém que prometeu, tipo, não eram todos os vereadores que prometiam quando subia no palanque. Esse projeto. Entendeu? Eu falei, não, vai acontecer. E aí eu comecei a orar, né? Entre a parte cristã, né? Orar, meu Deus, são muitos projetos, eu não posso fazer todos os projetos aqui, porque agora conhecendo o sistema, tem que ser eu por eu só. Então, assim, tem que ser um projeto independente. E aí comecei a orar, entregar para Deus. E aí foi quando eu realmente decidi. O ano passado eu construí tudo no computador. Eu falei, vou fazer esse projeto aqui. Que aí vai ser em primeira mão, né? Eu vou dizer o projeto hoje. Só quem tá sabendo assim é meus cabos eleitorais. Eu tô extremamente curioso. Que projeto é esse? Vai sair agora, todo mundo vai ficar sabendo, né? Meus cabos eleitorais sabem. E aí vai ser lá no território do Brum, ali
naquele território. Eu aluguei uma casa lá e a gente vai abrir uma brinquedoteca, onde vai ter cultura, arte e lazer. Que Lá. massa, Leli. Estou muito feliz, né? Tá num processo lá É de construção. você mesmo que está Financiando fazendo, tudo. financiando tudo. Comprando tudo, assim, né? Com muito amor, muito carinho, muito detalhe. E aí, assim, lá eu quero ofertar aula de música. A gente vai ofertar aula de música. Vai ofertar aula de pintura em tela. A gente vai fazer várias oficinas, chaveiros, tiaros, que, assim, não vai ser nada referenciado à escola. É cultura, arte, lazer mesmo. Eu não quero que a criança se sinta na escola. Show de bola, entende? velho. A criança vai estar dentro de uma brinquedoteca. Aí a psicologia me ajudou muito, né? A construir no computador, olhar assim, para que vai servir essa sala? Então a gente vai ter lá uma sala só de brinquedos, que vai trabalhar emoções da criança, tipo, o que você faz quando está com raiva? E o que é que poderia ser feito quando você está com raiva? Entende? A alegria, como é? Então, assim, vai ter uma sala só de livros, porque, assim, como psicólogo, a gente precisa tirar os meninos um pouquinho dessa tela, né, Vinícius? E cultivar, assim, o desejo. Olha o desejo, eu quero Eu gosto dessa o tela. desejo dos livros. Então, vai ter uma sala de livros lá. E aí eu venho já há alguns meses comprando alguns livros, porque se for livros iguais, não vai interessar. Mas se a gente chega com livros diferentes, vai interessar. E aí eu tenho Marina de 8, né, e Arthurzinho de 4. E aí eu comprei uma coleção, botei eles lá. O que é que vocês acham? Aí quando eu abri, aí minha filha falou assim, isso é livro de madeira, é? Então ali eu já entendi, né? É diferente. Então, quando ela olhou, eu disse, ai meu Deus, eu tô ficando emocionada só de imaginar como esses meninos vão se sentir, né? Tendo acesso a isso. Que massa essa Aí ideia. vai ter. Esse era o ter. teu principal projeto, né? Assim, era o que tu queria fazer. Sim, lá no Brum, sim. Agora eu tenho muito desejo, tenho muito de gerar renda. Isso é um desejo pelo olhar do CRAS, porque o que é que acontece? No CRAS faz os cursos de geração de renda. Então, Sim. vamos fazer, por exemplo, um curso de cabeleireiro no CRAS. A gente fazia, dava de certificado, tudo direitinho, as pessoas aprendiam ok. Mas no recurso do CRAS não tem um recurso para dar um secador a cada pessoa que fez o curso. Um espelho, uma chapinha e uma escova, para no terraço dela ela começar a trabalhar e ser cabeleireira daquele território e começar a gerar uma renda. Uma renda. Porque eu não sei se todo mundo sabe, mas como a política do Bolsa Família era o seguinte, Vinícius. Vinícius está em vulnerabilidade, acessa o Bolsa Família, dali ele vai usar aquele dinheiro inicialmente para a família dele. Mas quando tiver um curso no CRAS, ele vai fazer o curso e aí ele está capacitado. Ele vai pegar o dinheiro do Bolsa Família dele, vai fazer o negócio dele, vai voltar no Bolsa Família e vai dizer, pode me tirar do cadastro, porque agora eu já tenho minha autonomia, geração de renda. Mas ninguém nunca fez isso, né? Nos meus mais de 8 anos de CRAS, eu nunca vi ninguém chegar lá e dizer assim, eu não conheço ninguém. Eu fiz um curso, deixei de ser vulnerável, não quero mais o Bolsa, vê aí para eu sair do sistema, botar outra pessoa, que agora eu sigo com a minha barbearia. Entende? Sim. A gente não vê isso. E aí, diante disso, eu falei, eu sou limitada aqui no CRAS, as pessoas ficam limitadas, não tem recurso para dar isso às pessoas. E aí eu falei, realmente, a gente precisa gerar renda na cidade da gente. E aí seria um projeto maior, que está lá no meu papel, quem recebeu vai saber qual é o projeto, né, lá. Eu escrevi lá no projeto que seria uma cooperativa de doce, geleia, cocada e paçoca. Tudo que nossa zona rural tem. Tudo. Nossa zona rural tem todas essas frutas para a gente fazer doce, geleia, a cocada e, por último, a paçoca. Tudo, Vinícius. A gente tem tudo. Só E que passar, aí, né? financiamento, né? Porque, na verdade, Vinícius, todo mundo quer investir em você quando você já tem começado. O financiamento é pai Lula. Lula ganhou, monta um CNPJ que já o BNDES vai liberar as comportas. Pronto, vamos ver o que acontece aí, né, nesses Pode, meses. já corra Falei, porque assim, atrás. seria uma cooperativa de mulheres, só para mulheres que tivessem um perfil que, Leli, não consegui me formar, entende? Porque eu costumo dizer assim, a mulher ela pode não ler, nem escrever, mas ela sabe cozinhar. A receita fica aqui, Vinícius. Então, assim, teria um perfil de mulheres para participar dessa cooperativa.
Mas enquanto não chega, né? Eu disse, eu vou focar nesse do Brum. E aí no Brum Já também. pode fazer, pô. Faz. É, né? Faz um estatuto, uma ata, abre um E eu CNPJ tenho e amigos já meus, inclui Vinícius, advogados, que tudo. vamos, Lelian, vamos, eu disse, calma. No fazer mais tá aí, né? Nessa questão do tempo, Vinícius, porque o do Brum é um projeto que eu digo assim, já deu certo, porque aí a juventude está construindo comigo num papel. Leli, vamos fazer isso, vamos ofertar isso. E tem sido um projeto feito com muito amor. E aí o Brum também vai ter uma Vai sala, causar inveja demais, mas velho. faz parte, né? A gente tem que enfrentar. Ó, no Brum vai ter uma sala que vai ser um salão Ora, vice. social. Ora muito. A política, ó, Vinícius, eu digo que é em todos os lugares, só que na política é mais forte, né? Essas questões são mais fortes. Em todo lugar tem, mas aí na política é mais forte. Eu sinto isso. Que eu E tô aí, muito alegre, eu tô muito feliz, velho, com esse projeto. sim, a parte do salão social vai ser todos os meninos do Brum não vão precisar pagar mais barbeiro. A gente vai dar de graça. De 15 em 15 dias eu vou abrir um salão social. Vai ser uma sala, né? Tu já tem uma pessoa pra fazer. Colaboradores. Voluntários. Voluntários. Que eu fiz visitas, tipo, me ajuda, eu financio, eu compro tudo e você vem como voluntário. Não, claro, Leli. Vinícius, aqui na cidade tem uma galera, uma juventude muito voluntariada. Mas eles precisam de alguém que chame. Tipo, se me chamar, eu tô lá. Entende? Se Leli me chamar, eu vou. Pro banho de pedra, eu vou pra... Na hora que a gente chama, eles vêm. Então, assim, eu tenho essa conexão com a juventude. E aí, esse salão vai À funcionar... disposição, né? Esse salão vai funcionar a cada 15 dias. Para meninos, né? Para cortar o cabelo dos meninos. E uma semana os meninos e na outra semana vai ser para as mães. A gente também vai ter um olhar para essas mães. Vem muita coisa boa nesse projeto, né? A dificuldade era porque eu precisava financiar. Então, assim, precisou passar uns 2 anos, eu ir juntando ali o dinheirinho, com foco para dizer assim, ó, eu preciso ajudar a comunidade com a cesta básica, com aluguel, com energia, mas eu também preciso deixar esse dinheirinho aqui, porque eu tenho um foco. Então, respondo sua pergunta tu achou que ia fazer mais? Sim, mas eu sabia que iria levar um tempo para eu conseguir juntar um dinheirinho e começar a abrir o projeto. Coloca. Já tô. Vai ter dando aula de pitaco. violão, esqueci de falar, aula de teclado. Vai ser muito legal, muito legal. Não, show. O outro projeto. O da cooperativa, né? Falei, cara. Sabe o que eu pensei já, Vinícius? Cara, faz nesse do Brum, pensa que eu acho que o investimento não é alto. Aulas de artes marciais. É algo interessante também. Olha, eu já tô arrumando outras ideias. Porque, assim, uma brinquedoteca, ela tem que funcionar por períodos, né? Então, A casa é assim, grande, né? A casa é grande. Aí, A acho que o casa dá. tatame é A R$1.000. casa dá. E aí, né, tu falando tatame, eu me lembrei do meu filho. Eu cheguei com uma mesa em casa de jogo de botão. Aí ele falou, isso é pro projeto, ele tem 4 anos. Eu falei, projeto. Ele disse, pois eu só vou querer viver lá agora, viu? Porque ele não tem a mesa de botão, né? Eu nem sabia que existia, que era da minha época. Era da minha época. Eu adorava, eu tinha uns pequenininhos, uns grandes que eram os zagueiros. Vão pra lá, pro projeto. Leli, hoje eu vou ficar com os meninos aqui. Quem vai jogar botão sou eu. Olha, Aí a previsão é abrir em fevereiro, né? Porque aí a gente tá num processo de terminar de comprar as coisas. Meu amigo Davi, que esteve aqui, não foi no podcast Sim. já, é quem está afinando os violões. O Davi, afina aqueles violões que eu comprei, eu não sei afinar não, só sei que os meninos vão tocar. Eu vou ensinar esses meninos a tocar, eu muito bem. Comprasse os violões, comprasse teclado. Porque aí eu falei assim, ó, a gente precisa ter instrumento que estimule nos meninos a cultura, né, Vinícius? Teclado Precisa. E eu também quero ver o interesse desses meninos, porque eu quero um dia escutar ali, eu quero aprender a tocar bateria, porque aí a gente também tem que trabalhar com o desejo deles, né? Porque o projeto nasce do meu desejo. Mas aí a gente tem que ter uma escuta com essa comunidade, né? Eu acho que às vezes só precisa de um despertar. Eu acho que vai ter vários insights deles lá, né? Eu tenho um primo, é daqui de Jaqueira, mas hoje ele mora em Itacaimbó. Ele tocava teclado de ouvido. Eu tinha um teclado. Aí ele pegou o teclado uma vez e começou a tocar umas músicas. Não, pode de ouvido.
Quantos jovens deve ter por aí? Isso é um dom, pô. Isso é um dom. E, tipo, às vezes... E você tá fazendo esse trabalho, né? E Que eu às quero, vezes só é um eu quero despertar. ter esse sentimento daqui a 2 anos, sabe? Assim, eu cumpri o meu papel, porque eu acho que ia ser muito triste se eu fizesse tudo. Bons requerimentos, a população soubesse lá na inauguração que fui eu que fiz, entregas coletivas de cesta básica. Eu não fotografo, né, quando é cesta básica. Eu já saí, por exemplo, da minha casa com 30 cesta básica e chegar no território e entregar. Mas Eu eu não acho... É, fotografo. é pesado. Eu não fotografo por uma visão do CRAS mesmo, entender se eu sabia como as pessoas se sentiam lá no CRAS quando ia. É difícil para um pai de família chegar lá e ter que relatar tudo que está passando para a gente escutar, ainda ter que fazer a visita para comprovar e aí entregar a cesta. E aí eu tive sempre esse olhão, não vou entregar. Não, eu não vou fotografar com o dia que eu for vereadora. Mas assim, faltava o algo mais. E aí eu falei, cara, se eu não fizer esse projeto quando chegar daqui a 2 anos, enquanto pessoa, vou estar frustrada. Tipo, por mais que as pessoas. Leli, foi bom o mandato, por mais que seja reeleita. Mas se eu não tiver feito, eu vou estar frustrada. Porque, sabe quando a gente tem uma missão? Sim. Eu tenho uma missão nesses 2 anos de fazer esse projeto. Eu... Convidar Vinícius, Rafa, para ser voluntário, se vocês souberem tocar alguma coisa, ensinar alguma arte, cultura, lazer. Nem que seja um dia de recreação, que os meninos vão brincar. Ele, eu vou ser recreador. Eu sou muito curioso, Lili. Pronto. Eu sou dia da curioso. inauguração, eu vou lhe convidar para você Eu sou ver. curioso. Assim, eu posso contribuir aqui. Não, eu acho que eu sou muito curioso. Tipo, eu passei um tempo aí, um tempo de folga. Aí eu aprendi a colocar placa de áudio em som, aprendi a soldar. Eu vou ver alguma coisa que eu possa Você pode ajudar. contribuir, seja bem-vindo. Eu achei muito massa isso, velho. Tá de parabéns. Ser pioneira não é E fácil, né? tu tem quantos anos, Lili? Hoje eu tô com 35. O 35. tempo passou. Muito jovem. Muito jovem 35. com essas ideias, concretizando essas ideias. Já é vereadora. Eu digo sempre assim, ser pioneira não é fácil. A gente sabe que vai vir as dificuldades. Eu sou consciente disso. Tipo, não é fácil hoje, por exemplo, como vereadora, eu vou ter que pagar o aluguel, a energia, a internet. Sempre que um brinquedo quebrar, eu que vou ter que comprar, vou ter que trocar. Só que aí, tudo isso foi organizado psicologicamente da autorresponsabilidade. Eu estou abrindo e eu sei que ninguém está investindo em mim, né? Que eu estou me esforçando para fazer aquilo ali. E aí, assim, o que mais me deixa feliz foi todo mundo que eu procurei para ser voluntário super aceitou. Não, claro, vamos. Digo, eu sei que não é fácil ser pioneiro, não é fácil ser voluntário, mas assim, é possível a gente se juntar e realmente dizer assim, Vinícius está na minha brinquedoteca. Vinícius não vota em mim, por exemplo. O pai de Vinícius é candidato, Zé é mais um candidato na próxima eleição. Sim. Mas Vinícius está aqui como voluntário. E a gente construir essa visão na nossa população, entendeu, Vinícius? E eu Assim, acho, tipo... Não, tipo, Rafa não votou em mim, mas Rafa se disponibilizou a vir aqui e ser voluntário. Que bacana. A eleição passar e a relação na brinquedoteca continuar, dizer assim, Vinícius continua aqui sendo um voluntário, Rafa continua aqui. Porque eu digo que voluntariado é sacrifício, mas faz bem. Ah, demais. Né? Faz bem a alma. A melhor e a sensação. vai ficar feliz com isso, assim. A melhor sensação que existe não é ganhar dinheiro, é você ajudar o próximo. Eu não sei se o Vinícius conhece a ASP, é um abrigo que tem aqui em Palmares. Conheço não. Menino, como me faz bem lá. Todo final de ano eu vou lá com a minha família, a gente faz algumas doações. E um dia eu quis dar essa experiência a esses jovens daqui. Eu levei, eu acho que uns 6 jovens. E depois a gente sentou no postinho de gasolina e ficou conversando. Teve jovem que falou assim, que marcou também, né? Não me convida mais. Eu vou para qualquer ação que tu fizer, assim, no Banho de Pedra, que eu sempre fazia no Dia das Crianças e tal. Mas pro abrigo eu não vou. Aí eu falei, por quê? É porque me doeu. Isso aqui me doeu, né, Liv? A gente sair, deixar todas aquelas crianças e tal. Aí eu entendi. O trabalho voluntário também vai ser doloroso em algumas vezes. Ai. Entende, Vinícius? Vai ser doloroso em algumas vezes. Ficar na Amaro Branco, em Olinda, tem uma casa. Me esqueci, eu acho que é a Casa de Mirella. Me esqueci o nome. É um casal de médicos, perdeu a filha com câncer. Aí construiu uma casa de apoio para as pessoas do interior que não tem canto para dormir. E
eles ficam lá, eles repousam lá. Aí, quando eu morava lá, eu ajudava muito. Era muito doloroso. A sensação é maravilhosa. Você indo entregar. Era muito doloroso. Você vê a situação, mas, ao mesmo tempo, é uma sensação... Você parece que... É uma sensação de gratidão, né, pela nossa realidade. Meu Deus, eu te agradeço pela realidade, porque tu me escolhesse para viver essa realidade. Exato. E a gente, assim, como um cristão, a gente aprende assim, se o Senhor está me abençoando, eu preciso começar a abençoar vidas. Exato. Não é? Eu acho que não é nem assim entrar na história da cidade, não é o fato de ser pioneira, não é o fato de ser a primeira vereadora que vai abrir um projeto com o dinheiro dela, que vai financiar, que procurou colaboradores, que montou, não. Qual é a tua missão? Porque eu acho que todo mundo tem uma missão na vida, né? Exato. Quando a gente vê os grandes pastores missionários, a gente assim, é o chamado daquela pessoa ali. Então, assim, todo mundo tem uma E missão, o que Deus né? te prometeu. Também. E isso é muito forte. Isso é só para os que entendem, eu digo isso. Então, eu digo assim, o trabalho social é muito da missão do você assim, o meu encontro é aqui, eu só sou feliz fazendo isso. Eu sou feliz fazendo isso. Eu me sinto muito bem, assim, ajudando, tipo, uma pessoa, qualquer um. Qualquer um. Eu me fez lembrar agora. A mentalidade de você querer lascar o coleguinha, eu acho uma mentalidade tão É muito perverso, né? Ó, Freud de novo. É muito pobre. muita perversão. Pobre. Eu vou até abrir um jogo aqui contigo. Teve um caso, uma pessoa falou mal de tu, falou mal de mais 2 pessoas. Isso não no mesmo dia, né? E eu fiquei calado assim, né? Aí, com o tempo, a máscara da pessoa cai. Que tava falando mal tava falando mal de você, tava falando mal das outras 2 pessoas, que são 2 pessoas que são muito amigos meus. E você, que eu não tenho muita proximidade, mas eu só tenho falar bem. E o quanto isso tá enraizado aqui, né, cara? Infelizmente, né? E assim, eu costumo dizer assim, na política, os sentimentos são muito fortes. Se é raiva é muito forte, se é vingança é muito forte. Eu não sei se tu sente isso aqui. Do mesmo jeito que, assim, quando alguém tá magoado, por exemplo, tá magoado, é uma mágoa muito forte. Tudo é muito intenso na política. Muito. E eu tenho aprendido que faz parte do sistema. Você acredita? Faz parte do sistema, essa intensidade toda. Porque, assim, aonde a gente chegar, vai ter acolhimento com a nossa essência e resistência. Pessoas que realmente não, né? Isso é normal. E a gente tem que lidar com isso. Só que na política é muito aguçado. É very hard. O amigo é inimigo. É muito aguçado. Porque, assim, é na minha visão, né? Tudo é uma construção para mim. Não existe isso de eu colo em Vinícius e eu sou o melhor amigo de Vinícius agora. Né? A partir de agora, a gente é o melhor amigo. Não é uma construção, né? Você conversa uma vez, 2 vezes, você se identifica. E aí você vai lá, é uma construção. E aí tem gente que não se permite essa construção. Entende? Não se permite essa construção. E aí a gente... eu tô falando isso, eu tive uma experiência na campanha de uma família que eu cheguei. E aí ela falou, Leli, eu conversei e tudo, e ela foi e falou assim, certo? Aí ela falou que votaria e tal, e falou assim, Leli, deixa eu te falar. Eu vou votar em tu, porque desde a hora que tu chegou, tu falou dos teus projetos. Porque eu entrava na casa das pessoas, eu falava sobre essa brincadeira da toca do Brum. Tem uma menina lá no Brum que quando eu passo, ela fala assim, ei, já alugou a casa? É uma criança de 8 anos que doida no palanque. Doida pra brincar, pobre. Vitória. Pronto, Vitória, fevereiro. Então, assim, tinha pessoas que escutavam no palanque. Quando eu chegava nas casas, meus cabeleireiros diziam assim, lá vai ela, cocada, paçoca e doce, falar mesmo discurso, que era em todas as casas. Eu digo, gente, a gente pode ter cooperativa, a gente pode ter uma brinquedoteca, a gente pode ter um espaço da juventude. Eu tinha uma proposta para a juventude lá em cima. É aí onde eu queria fazer mais, e tudo é um financiamento próprio, que seria alugar uma garagem, e o nome seria A Juventude do Gueto Se Encontra Aqui. E ser um espaço de cultura mesmo, entende? É aí onde eu parei. Essa é a minha vibe, velho. É a minha vibe, isso. Tudo é você. E aí eu, como fazer tudo isso? Então, assim, quando eu terminei a visita, a moça falou assim, eu vou Olha, você. Calma, primeiro é a casa, porque vai vir uma tonelada de inveja.
acha, Se tu, Vinícius? se tu, aí tu faz tudo isso ao Mas mesmo aí eu vou tempo, postar só a no misericórdia do Senhor. Tava no papel, não Só a prestaram atenção. misericórdia. Não prestaram Faz atenção. isso, aí a inveja vai pra lá e depois quando cair, eu digo, pronto, agora é a vez dessa. Mas a gente ora, né? Eu sempre digo assim. É até bíblico que a gente não pode fazer nada por competição ou por comparação. É bíblico, tem um versículo que fala sobre isso. Que tudo que a gente for fazer, faça com humildade. Só que aí, assim, tem pessoas que por você ser político nem acreditam nessa humildade. Entende? E, infelizmente, seu pai é político e já deve, eu acredito, né, ter essa linha de pensamento, dizer assim, muitas vezes as pessoas nem param para ver a nossa essência. Qual é a essência dessa pessoa? Porque para além de vereadora, você tem uma essência. Entende? Então, É assim, porque às vezes a essência só tá escancarada depois da eleição. também acontece isso. Também acontece isso. Você falando de eleição me fez lembrar da família lá. A família falou assim, condiz com o que você está dizendo ali, eu vou votar em você por um motivo. Era uma família de 4 pessoas que eu nunca tinha ido. Tudo que tu fala no palanque, tu fala nas casas. Aí eu falei, meus cabos eleitorais até riem, porque diz, lá vai ela falar dos doces dela que tem que fazer, que a gente pode fazer uma cooperativa. Fiquei brincando com a senhora. Aí ela falou, não tô falando disso não. Eu tô falando que 2 candidatos a vereadores vieram aqui e meteram o pau em você, só falaram mal de você. E tu chegou aqui, tu não falou de ninguém. Eu falei, eu não posso perder tempo. Por que perder tempo? Você subindo e descendo essas escadarias, à noite vai pra zona rural, aí volta, faz aqui de manhã e fica aquele... E você vai estar perdendo tempo, Vinícius? Entende? Então eu falei assim, não. Então assim, minha política sempre teve um olhar de eu quero falar de mim, das minhas ideias. Tipo, gente que dizia que nada, isso aí não vai fluir, que nada, esse discurso ali precisa mudar esse discurso, que nada, Exato. isso aí é só conversa dele ali, entende? Então, assim, chegaram a dizer que eu era sem sal, sem açúcar, porque na campanha, no período de Como campanha, geleia, cocada. ela é minha sem sal, sem açúcar. Eu disse, mas a gente vai caminhando assim mesmo, porque eu tenho, é minha essência, essa calmaria é da minha essência, não tem jeito. Então, assim, cada um tem um perfil, né? Eu digo isso. Então, assim, feito o Vinícius disse, se eu fosse um vereador, eu ia ser mais agressivo no microfone. Então, assim, todo É mundo tem essência, sua personalidade. essência. Eu tinha, E eu fui eu devagarzinho. tenho uma chefe que ela, você ainda olha no olho, Uhum. mas ela nem olhava no olho e falava nesse mesmo tom de voz. Entendi. Mas eu tinha um medo, Dela. uma seriedade, assim. Acho que é o respeito também, né? É. Porque E não você não é você aprendeu a lidar com esse gritar. Eu perfil? odeio gente que grita, velho. Você não aprendeu a lidar com esse perfil dela? Sim, Porque sim. aí você vai aprendendo. Era isso que eu dizia. Quando às vezes, meus cabelos eram muito jovens, né? Gegé, Alberlan, Laís, tudo muito jovem. E aí eles ficavam preocupados com isso. Leli, algumas pessoas dizem que tu é sem sal, sem açúcar, porque quando eu ia pegar no microfone, na minha calmaria, né? E aí eu sempre disse a eles, não se preocupem, para cada perfil político tem um perfil do candidato, não tem um perfil do eleitor. Realmente vai ter gente que não vai se identificar comigo, que não vai votar em mim, que não vai gostar do meu discurso e que vai ficar conversando na hora que eu estiver conversando no palanque, lá no microfone. Mas vai ter aquela pessoa assim, eu gosto desse discurso. Eu me identifico com esse discurso. É, pô. Entendeu? Então, assim, o sem sal, sem açúcar ficou Deixa. também, né, na campanha. Ganhou. O acolhimento e a humanização veio, as frasezinhas que todo mundo ficava tirando onda positiva, mas o sal sem açúcar também apareceu. E eu costumo lidar assim, não, faz parte da política. E eu gosto, né? Ele morreu, mas tudo bem. Duda Mendonça, ele fala que normalmente quem bate, perde. Na política. Quem bate, perde. É desse jeito. Você tem que tocar o barco. Eu digo sempre isso, toque o barco. Exato. Não, toque o barco, toque o barco. Eu também vivi situações assim, né? De embates, por exemplo, assim, de eu falar, na minha primeira campanha, eu tive um pronunciamento lá no Alto do Bom Pastor. E assim, na minha essência, né, no sentido não, se eu penso isso, se eu tenho esse pensamento organizado, eu tenho que falar isso no palanque. E aí eu me lembro disso que eu falei assim, eu quero deixar uma reflexão. Né, já era a frase final, né, a minha frase final. Se você estiver feliz com um vereador que você votou, vote nele de novo.
Mas se você não estiver, dê chance a quem está querendo sentar na cadeira. Porque aqui temos muitos candidatos bons, mas não senta todo mundo. Não é uma realidade? Não senta todo mundo, só em 9 cadeiras. E essa fala, enquanto que eu falava isso, um vereador falou assim, um vereador eleito, eu vou pegar o microfone dela agora. E vou jogar na cara dela. E aí o outro falou assim, ela é uma mulher, não esqueça disso não. E eu falando, né? Aí quando terminou, assim, Se ele, tu perdesse por 21 votos, ele pegando, tu ganhando a eleição, velho. aí eu senti, né, que causou, a minha fala causou ali. Aí eu fiquei lá, esperando o que ia causar depois que terminasse o comício, né? E aí nada aconteceu. Mas aí no outro dia foi promovida uma reunião interna, né? E aí eu me lembro hoje do meu amigo José Ademir. Ele estava na porta da reunião e ele falou assim, quando eu entrei, né? Eu fui convocada para essa reunião sem saber o assunto, que era eu. Aí ele falou assim, minha filha, eu vou lhe dar um conselho, vá para casa, vá. Que essa reunião que está aqui dentro é por conta do seu discurso de ontem. Vá-se embora para casa, para você nem escutar. Aí eu falei, não, eu sei o que eu falei ontem, eu sei que inquietou algumas pessoas. E pode ter sido até imaturidade minha, porque eu estou chegando agora na política dele. Mas eu tenho que arcar com as consequências do que eu falei. Porque ali eu estava fazendo... Tu participaste da reunião? Construindo imagem política, né? Eu ia ser fujona. Digo, eu não vou ser fujona, não. Sim. E aí, como é que foi? Lá, todo mundo que era candidata. Murchou, né? Quem ia gritar, murchou, né? Já foi falando assim, não pode falar assim. Vou entrar. Aí entrei, eu me lembro que Fernando estava assim na cadeira, aí Fernando falou, senta aqui, ali. Eu me senti todo mundo meio desconfiado, mas aí, né? Deus já tinha me alertado lá fora. Aí começou a reunião e tal, aí um vereador, né? Eu preciso me pronunciar, vamos direto ao assunto. Ali você não deveria falar aquilo, você errou, o Palanque tem muitos vereadores, você disse que quem não estivesse contente com a gente votasse em você. Só que aí tinha os meninos que estavam chegando também, né? Que era candidato pela primeira vez, e ficou todo mundo a meu favor, porque todo mundo queria cadeira, né? Tipo, cara. Eu só tinha 2 ou 3 vereadores e 80 pré-candidatos. E aí foi, né, todo um discurso, assim, de repúdio mesmo, e aí tinham muitos vereadores no Palanque na época. E aí eu fiquei lá escutando, observando, né, a psicologia, observando. Aí eu pensei, se inquietou porque gerou insegurança. Se eles estão inseguros, então eles não ganham. Porque eles eram vereadores eleitos. Eu jamais ia me inquietar com uma fala de quem está chegando, Vinícius. Ganharam? Eu sei o trabalho. Não. Nenhum dos 3. Porque se inquietou é porque mexeu com a insegurança. Se eles estão inseguros, eles não ganham. Entende? E aí eu... Aqui... Fale, Leli, fale. Eu falei, eu não tenho nada para falar, não. Eu só quero saber qual é o horário do próximo comício. E vai ser aonde? Pra eu falar de novo. Me fiz de louca, né? Aí ele falou... Tipo, por que eu ia fazer briga? Não. Entende? Aí eu falei, tudo bem, era só isso. Você já chegou treinada, viu? Pra política. Não pra isso, não. Minha gente, não precisava, parou. Mas era do PT? Todinho. Era. Ah, então tem Parou, reunião pra trocar a marca. Caramba. A marca do tudo. copo descartável que serve o cafezinho. O petista é muito Reunião. formal, é muito de reunião e tudo, né? É uma... Aí eu falei, A galera parou. fala que é ditadura, Não, ditadura, gente. ditadura, uma gota, meu irmão. Ali o que tem mais é democracia, velho. Chega a dar uma dor. Demais. Aí eu falei, aí quando eu saí, né? Aí Fernando falou, Eli, tenha cuidado. Porque Fernando, né, eu digo que é um grande político. Tenha cuidado, porque assim, os meninos não podem ficar com raiva de você, a gente é um grupo, todo mundo tem que se dar bem, a gente sabe que uns vai ganhar, outros vão perder, mas não é bom para a sua campanha que o grupo fique com raiva de você, porque eles também estão dentro das casas, né? E aí desconstrói também sua imagem. Aí eu falei, não, tudo bem, eu só acho que não deveria ter parado o Palanque todo para uma reunião, uma hora dessa, final da tarde, todo mundo trabalhando, chamou todo mundo e tal. Na hora da novela. Aí ele ficou olhando, como assim, meu Deus, eu tô conversando com Leli, ela continua com a mesma postura, porque a gente tem que ter um linear, né? A gente tem que ter uma linha a seguir, ó, meu pensamento é esse aqui. E eu venho vendo que tem dado certo, tem dado certo. Eu segui minha linha. Não que eu não seja uma pessoa que eu escuto, meus cabos eleitorais eu escuto, eu reconheço quando eles chegam para mim, ele precisa melhorar aqui. A gente precisa fazer mais isso aqui. Eu falei, vamos fazer, porque eu vejo que eles querem meu bem. Entendeu?
Mas sobre postura, sobre falei, eu tenho que arcar com as consequências. Eu pensei antes de falar. Eu falei porque eu já sabia o que ia causar. Então eu precisava falar aquilo ali. Que ao massa vivo. isso, velho. Porque, Eu tenho tipo, muito isso organizado. eu tava conversando com um amigo meu. A gente tá chegando já no final. Mas eu vou falar essa história. Eu tava conversando com um amigo meu. Aí ele... Vinícius, o poder muda as pessoas. Eu digo, você tá enganado, meu filho. Eu também não concordo com essa frase, não. O poder não muda as pessoas. Mas isso... Nem de longe. Dá espaço pro outro se apresentar. As pessoas, antes do poder, ela era uma coisa que não existia, uma postura que não existia. Quando passou a ter o poder, O espaço chega, né? exato, porque ele disse, a cadeira do poder é amaldiçoada. Meu Deus, Aí não disse, diga isso. Tu é doido, homem. Não. Aí não, e quando aí eu vejo, pronto, eu vejo você, eu vejo o Gilson, tem um amigo meu também lá de Catem, de Caiga. As pessoas que têm um certo poder, é a mesma pessoa de sempre, velho. E Porque eu entendo assim, tudo é passageiro. é, Um prefeito, ele pode ser bom, mas pela lei ele não fica mais de 8 anos. Ele pode vir depois de 4, entende? Mas o ciclo é 8. Um vereador, ele pode ser bom, mas aí a imagem dele vai cansando. Se você fizer 5 eleições, 6 eleições, 1 hora, a imagem dele vai cansar. Também vai dar um tempo, entende? Um secretário, ele pode ser muito bom naquela área. Ele é muito bom de assistência social, por exemplo. Mas basta mudar o grupo político. sim. Não vai ser mais ele. Então, assim, tudo é muito passageiro. E a psicologia ensina muito, né? Uma diferença entre o ser e o estar. Eu sou sem estar. A gente tá vivendo agora no governo do Eu sou sem estado, estar. o pessoal de Rodrigo Novaes, Graça Novaes, o pessoal altamente competente, mudou, tá, assim, a realidade do turismo em Pernambuco. Todo mundo fora e é outra equipe. Simples assim. Nos mostra que é passageiro, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter esse olhar, assim, eu quero continuar sendo Leli na comunidade, que vem na praça com os meninos, entende? Que tá na sorveteria da cidade ali com os meninos, que entra na farmácia e que fala com as pessoas, independente de estar na Câmara ou não, que seja o ser, entende? Que quem se identifique, não, eu me identifico. O que eu acho que precisa ainda melhorar na política da gente são os sentimentos avessos quando o outro não se identifica com o seu trabalho. E isso é algo para a gente evoluir muito na política da gente. Assim, muito. eu não preciso odiar Vinícius por o trabalho, denegrir o trabalho de Vinícius, porque a minha personalidade não se identifica com ele. Não, Carol, deixa Vinícius trabalhar. Vai ter o bando dele, o grupo dele ali. Vai ter uma bolha. E isso que é só faz dele. mal pra pessoa que odeia, velho. Eu Porque participo daquela bolha ali, tá tudo bem. Porque na Câmara não é assim? Esse Somos pega- 9, a cada pessoa- um tem o seu bando, cada um tem o seu grupo, cada um tem a sua bolha. E todo mundo caminha. Eu não tenho que me implicar com a bolha do outro vereador, né? Com o grupo lá do outro vereador. E assim, eu tenho que torcer que ele trabalhe para que a cidade da gente cresça. Cada um na zona rural, um é no social, um é na saúde. Pronto, que bom, cada um na sua bolha, né? Cada um na sua bolha. E aí eu digo sempre assim, o que a gente precisa evoluir na política da gente é o sentimento assim, eu não gosto de Leli, então assim, eu não aceito ela naquele lugar. Eu detesto ver ela no microfone. Vai endoidar, viu? Entendo, E então assim, não, minha gente, tudo é passageiro. Então assim, eu não voto Leli, nem vou votar, porque eu não me identifico com a política social dela. eu Acho uma detesto balela, Lelê. acho uma balela, não Pessoal- acredito. Pessoal, eu Mas detesto Lelê. Eu digo, tá ela tudo tá bem. tão preocupada. Tô cuidando da minha saúde mental. O Tá tempo assistindo uma todo a gente tem que brinquedoteca. cuidar. O tempo todo, Vinícius, a gente tem que cuidar da saúde mental da gente na política. Porque, assim, eu acho que seu pai deve ter isso na história dele. Que sempre teve as pessoas que gostou, que elogiou, que acompanhou. E teve aqueles que criticou. Mas não precisa se tornar inimigo porque criticou. Meu pai adora quando falam mal dele. Esse negócio de acolhimento e humanização. Não ia rolar com ele, não, era. Não! Só elevou teu nome, pô. Só promoveu teu nome. Fica Só isso, promove né? o teu nome, pô. Porque ali fica uma
frase que quando fala, se lembra-se daquela pessoa. Né? Exato. E aí, é Se isso que você eu digo, botar não um precisa banner grande, odiar. acolhimento, por passar... Você gosta de Leli? Coisa de Leli. Entendeu? Eu recebi uma mensagem, né, de aniversário. Eu completei no dia 7. Do meu amigo Amadeu. Ele colocou assim: Feliz aniversário, humanização. Aí eu botei obrigada, acolhimento. Porque se virou uma brincadeira. Mas vira uma característica sua, né? Exato. E aí eu digo sempre assim: vamos evoluir mais na política para a gente aprender a respeitar assim. Eu sou eleitor de Mandinho, mas eu respeito o eleitor de Leli. Eu respeito o trabalho de Leli. Eu sou eleitora de Gilson, mas eu respeito o trabalho de Manuel. Tu tá entendendo, Vinícius? Assim, eu não preciso odiar o outro, porque eu não voto, não sou da bolha do outro. Não, gente. E aí os sentimentos são muito fortes. Eu sinto isso na cidade da gente, entendeu? E aí eu digo que a gente precisa amadurecer, porque muitas vezes... Por exemplo, quantas pessoas apoiaram o Zé a vida toda, né? Não, são famílias que são de Zé. E agora não, Zé. Dessa vez não. Eu vou votar em fulano. Entende? Sim. O cenário da política é uma roda gigante. Mas daqui a 2 anos, aquela própria família pode dizer assim, Zé, eu vou voltar a te apoiar. Sinto saudade de tu na Câmara, até da mesma família, até da mesma família. Painho, ele ganha... Painho foi vereador junto com o meu tio Tota. Num período. É verdade. Já tiveram juntos na mesma gestão. Entende? Então, assim, não precisa se odiar, não, né? Precisa trabalhar. Cada um, eu digo que é um palanque só, mas a gente sabe que cada um tem um segmento. Todo mundo tem a sua visão política. E assim, eu vou por esse caminho aqui. Eu sempre digo, olha, eu vou pelo acolhimento. Humanização. Eu sou do diálogo, eu não gosto dessa história de confusão. Senta e resolve. Senta e conversa. Ó, eu estou desconfortável. Do meu grupo tá assim, vamos ajustar, vamos organizar. Porque ganha todo mundo, Vinícius. Ganha um grupo, ganha a política, ganha a população. Eu também. Eu sou de resolver as coisas assim. É bom. Esse e negócio... saúde mental, né? Pronto, resolveu. Eu não sou de mandar... eu não sou de mandar recado. Eu só mando recado... Você é aberto pro diálogo, né? Vamos resolver. Eu só mando recado quando tem medo de conversar comigo. Ah, entendi. Aí eu digo... Estou à disposição. Fulano de tá. Não, eu já mando o recado mesmo. Eu odeio mandar recado. O negócio é teto a teto. Esse negócio de reclamar por telefone, de jeito nenhum. Tô chegando aí na tua casa. Vou conversar, né? Conversar. Você gosta, então, de racionalizar as coisas. Porque pessoas assim aqui gostam de racionalizar, né? Eu gosto de tudo organizado, meu psicológico. Nada de ficar uma bagunça. Não. Mas também, nem... Eu esqueço. Tem uma pessoa que esquece rápido. Eu acho que a gente vai ter que ter Leli 2.0. É. A gente já passou quase 2 horas, pô. Foi mesmo. Vai dar 5, Vai dar 5 horas? Tá vendo? Pô, o papo foi muito bom. Eu fui falar de psicologia, eu fui falar de campanha, de política, de tudo. Tudo. Pô, não falou mal de ninguém, que merda. Eu tô brincando. Não, olha o acolhimento e a humanização. Tô brincando. Não, foi um papo muito legal. Cara, assim. Queria te agradecer demais. Parabéns. Eu que agradeço, né? De abrir o espaço. Eu falei, agora eu não tô mais cirurgiada. Eu recebi uns convites, vou dizer, agora eu não posso, mas agora a gente já pode. Pronto. E assim, abrir espaço pra gente falar mesmo, assim, de uma política mais calma. Eu digo sempre isso, né? De políticas que o vizinho não fique intrigado do vizinho, que a família não se desfaça dos seus vínculos. Meu Deus. Uma política de mais diálogo, né? Eu tenho como grande referência André de Paula. Eu acho ele assim, mediador, sabe, conciliador, uma referência. Eu gosto muito dos discursos. André é o cara, pô. André de Paula. Ele é bem... É uma pessoa assim que me inspira, entendeu? Assim, de diálogo, de mediação. Ele teve agora na campanha de Marília, ele foi esse articulador, né, esse mediador. A gente via que eu até disse assim, parece que André está esquecendo um pouquinho que ele é candidato e muito nessa mediação, mas é o perfil dele, entendeu? Ele é amigo de todo mundo. Ele é amigo da direita, da esquerda. A boa política é essa. É essa. Vai ter quem acredite que você é assim e vai ter quem não acredite que fulano é assim. É um cara que prefere construir pontes do que destruir elas. Por isso que eu me inspiro nele. E tem gente que adora destruir uma ponte. Você também gosta dele pelo discurso, né? Eu adoro André. André é referência mesmo na política. Ele é da escola de Marco Maciel, né? Então, já diz muita coisa. Marco Maciel foi um homem incrível para o estado de Pernambuco. Eu tenho como exemplo ele. Leli,
Muito obrigado mesmo, mais Meu uma primeiro vez. podcast, vai registrar isso, né? Exatamente. Eu perguntei pra ela, já participou de algum? Não. Não, então ótimo. Primeiro podcast. É. Quero E- agradecer. Oi? Não, eu só quero deixar um registro aqui, né? Assim, Deixa. eu estimulo outras mulheres a entrar na política. Eu, assim, acho louvável, né? Cada vereador homem que está lá, eu já até disse isso no microfone da Câmara, são merecedores, foram para a batalha, guerrearam, ganharam, são mais que merecedores. Não estou desmerecendo nenhum deles. Mas a gente precisa de mais voz da mulher ali dentro, né? São 9 cadeiras. Então, assim, hoje somos eu e mais uma, Lúcia, né? E eu ainda acho pouco. Eu Não, acho que a gente deveria crescer mais, estimular outras é pessoas. nada, Melili. Tem que ter mais mulheres, tem que ter mais jovens. Mais jovens, né, politizados. Que essa campanha venha. Se Entendeu? Deus Se quiser. outras mulheres, candidatas a vereadoras, outros jovens dispostos a subir nas escadarias, ter o contato com o povo e ter experiência, né? A experiência é boa. Exato. Eu gosto. É, Só gratidão. só para encerrar assim, vocês poderiam fazer um dia com adolescentes, sei lá, do Miguel, um dia como vereador, para ver se Sim, estimulava, né? Era? estimulava com os Teve jovens. até uma Isso turma já- de adolescentes que foram assistir lá, que eles queriam ver como é, e gostaram. Eu falei, Eles como vereadores. era. Seria massa. Já interessante, rolou em né? algum lugar e aqui poderia rolar. Seria um bem Requerimento, interessante. Leli. E eu quero a ideia do requerimento, viu, depois. Pronto, beleza. Tchau. Obrigado, Leli. Obrigado você que está nos acompanhando e até a próxima, pessoal.